Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a um novo episódio do Educar para Prosperar. Hoje a gente vai falar sobre mães que cuidam de si, cuidam melhor da família. Um tema tão essencial. Quero que você fique aqui com a gente, compartilhe, curte, indique para uma mamãe que você gosta muito. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Local Food, a Escola Prospere, a Padaria Americana e a Luli Confecções. E principalmente a nossa convidada de hoje, Luana, minha amiga. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Cris. Muito feliz de estar aqui hoje com você, falando desse tema tão importante, né? Muito, muito. Principalmente porque somos mulheres, né? Sim, você é mamãe, sou mãe, você é uma futura. Projeto, talvez, mamãe. Exatamente. Né? A Luana é psicóloga clínica, tem especialização em terapia familiar sistêmica, atua há 12 anos na profissão, né, Lu? Sim. É uma das responsáveis por uma clínica multidisciplinar e hoje atende público adulto e também feminino, né? Sim, hoje o meu foco é no atendimento mais feminino, até por conta da terapia familiar, né? Minha especialização é em terapia familiar sistêmica. Então, depois eu atendi, vamos lá, Vou até falar um pouquinho aí do meu trajeto. Isso, já começando, conta um pouquinho, né? Conta um pouquinho de você. Eu fiz a especialização em terapia familiar e comecei atendendo crianças. Então, eu atendi por 10 anos crianças, né? Crianças, família, né? E aí, depois, fui me envolvendo bastante com o público feminino ali também, as mamães, né? E fui mudando um pouco o foco ali dos atendimentos para atendimento adulto. E aí, depois, consequentemente, também para o público feminino. Fiquei curiosa aqui, estava muito difícil trabalhar com as crianças. Não. E você já sabia que, assim, o principal para a criança era a mãe? Sim! Tudo isso. Né? Na verdade, assim, não é que é um prazer, muito bom trabalhar com criança. Só que a criança, ela demanda um pouco mais de tempo de agenda. Porque tem o trabalho com a criança, tem o trabalho com a família, tem as visitas escolares, né? E aí, nesse tempo também, junto com uma amiga que é minha sócia, nós abrimos uma clínica, né? Que é o Espaço Ampliarmente. Então, assim, como encaixar tudo isso dentro da agenda. Então, para eu conseguir também, né, executar aí um trabalho com mais calma, né, com mais, até assim, tempo para estudar e tudo mais. Aí tem essas duas demandas, né? Tem a psicóloga e tem a empresária. Então, eu fiz essa escolha de estar diante mais do público adulto, para ter até um pouco mais de um certo controle de agenda mesmo, sabe? Que a criança tem, né? Você tem escola, você sabe como que funciona, né? Recebe e é gostoso, psicóloga, né? Você focar e você se especializar, se aprofundar. Eu acho que as mães, né, elas têm um papel fundamental no lar, no ambiente familiar, no desenvolvimento das crianças. Sim. E a gente vem vivendo uma evolução do feminino, né? Sim. Você, né? Não só uma psicóloga, mas se tornou uma empresária. E eu não só uma professora, também me tornei uma empresária. E a família tá lá, né? Os pais, né? A vida pessoal, ela continua também. E muitas vezes a gente se abandona, porque a gente assume esses novos papéis. E aí a gente abandona aquela mulher, né, Lu? Eu trouxe uma frase aqui. A forma como cuidamos de nós e nos relacionamos com nossas emoções molda não apenas nossa vida, mas também a dos nossos filhos. Educar é, antes de tudo, se educar. É uma frase do livro, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficarão gratos por você ler. Quem indicou até foi a Giovana, que é psicóloga lá na Prospere. E eu tô lendo, trouxe essa frase. Tô achando, assim, fantástico, né? A forma como o livro traz com leveza e clareza o quanto a gente precisa validar as nossas emoções, né? Eu, inclusive, validei, né, aos meus 40 anos, um sentimento de que eu precisava me reconectar, sabe? Eu tava percebendo que eu tava
ansiosa, estava ficando um pouco ansiosa, e que eu tinha perdido alguns hábitos, assim, de cantar, sabe? A meditação, eu já fiz pró-vida, então tive, assim, até coisas que eu realizei na minha vida por conta da meditação. E aí eu tive um encontro, né, com a Cíntia, que tem a casa de yoga, e a gente, né, teve oportunidade aí de fazer o retiro juntas. Então eu tenho até hoje papelzinho lá, né, sobre as 4 gerações de mulheres da minha vida, aquela roda, aquele bate-papo, né? Então percebi que, assim, o retiro foi muito importante, me impulsionou, assim, para olhar mais para mim enquanto mulher. Até porque eu comecei, né, sintomas de climatério, né, aquela busca por compreender aquele turbilhão que eu estava vivendo de emoções, de conflitos mentais e, né, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Será que é isso mesmo, né? 40 anos, meu Deus, passou tão rápido. Acho que a mulher, quando faz os 40, assim, dá uma, né, uma acordada, uma despertada para olhar de novo para si e entender que a vida mudou, que a gente mudou também, mas que a gente não pode se abandonar. Né? Então, queria que você falasse um pouco, né, acho que do retiro, quanto é importante, como ele pode ajudar as mulheres, e um pouquinho dessa terapia sistêmica, como que funciona. Sim, é até legal você trazer o retiro, porque o retiro também veio no movimento de autocuidado comigo primeiro. Ah, legal. Né? Então, assim, tudo isso, né? A gente vai assumindo ali as funções, os papéis, por mais que hoje eu ainda não tenha essa função de mãe, mas é isso, né? A mulher tá ali em todos os lugares, muitas vezes. E buscar esse movimento, né? Essa escolha de pausa, para mim também ali foi muito importante. E aí foi assim que eu comecei a me conectar cada vez mais com o mundo feminino, né? Começando comigo. E aí depois e aí, né, no retiro até eu falei assim, poxa, eu quero estar ali, podendo contribuir também e trazendo, né, fortalecendo, levando saúde mental para as mulheres. Porque assim, a gente vem, né, Cris, de uma geração que está mudando muito essa percepção do lugar da mulher, seja dentro da família como na sociedade, né? E aí, só que ainda é muito desafiador para muitas mulheres, porque esbarra na relação muitas vezes materna, né? Com a própria mãe. Então, assim, as mulheres, eu gosto de falar dos 10 em 10, né? 20, 30, 40, 50... Então, assim, você olha para como era as nossas mães, eu falo pela minha mãe também, é uma outra realidade, né? Minha mãe não trabalhou. E aí, se trabalhasse também, tinha toda aquela questão, nossa, aí entra também um pouco da figura masculina ali, né? Então, é muito interessante porque as mulheres, vou colocar, né, anteriormente, das outras gerações, elas não tinham esse espaço para olhar para elas. Elas tinham que cumprir funções. Então, qual que era a função? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? E aí, a gente vem no movimento não, a gente precisa cuidar da gente, porque senão não conseguimos cuidar também do outro. Foi um pouco dessa frase que você trouxe aí, né? A terapia sistêmica, a terapia familiar, ela vai exatamente nesse ponto, de olhar para essas gerações. E a gente traz, né, muitas crenças, a forma de se comunicar, a forma de lidar mesmo com as questões. Então, padrões, né? Os padrões familiares são muito fortes. Então, assim, como a minha mãe cuidou de mim. Aí, muitas vezes, ou a gente eu quero fazer igual, ou eu quero fazer muito diferente. Ou eu não posso repetir isso. E isso, dependendo de como está, internamente falando, vira um peso muito grande para essa mulher. Tem as mães que muitas vezes ainda depositam uma expectativa sobre essa filha, né? Porque a gente não deixa de ser filha, né? Nós tornamos mães, mas continuamos sendo filhas. Tem as filhas que passam a ser mãe das mães, né? Então, mãe da mãe. Mais uma outra, né? Às vezes peso, né? Pode ser até uma função mesmo, né? Ou não, né? A mãe que às vezes na relação ali acaba construindo isso. Então, a importância de olhar, né, para esse círculo familiar, como essa família foi construída, como ela como a família, na terapia familiar, a gente fala da família de origem,
de onde viemos e temos a nossa família atual, que é a família que a gente constrói, né? Então, seja ela marido, mulher e os filhos, ou só a mulher e os filhos, essa é a sua família atual hoje. Então, como a partir da sua família de origem, você está construindo a sua família. A partir da sua família de origem, como você está se construindo. Que bom que a gente quer olhar para isso hoje, né, Lu? Sim, é muito importante, Bom né? que as mulheres estão buscando, né? Sim, eu vejo cada vez mais esse movimento. E é um movimento bem desafiador, não é tão simples, é bem dolorido, né? Olhar para questões que muitas vezes até a gente vai trazer um pouquinho da culpa, né? Se transforma mesmo em culpa ali, porque não supriu uma expectativa, porque percebeu às vezes um jeito de cuidar que parecia que era uma coisa boa e depois entende que não, isso não é bom, né? Isso tá num outro contexto, tem um outro significado. Então, a gente fala aqui da terapia sistêmica, mas a psicoterapia em si, né? Ela vem nesse lugar da gente olhar como tá as nossas relações, né? A relação com os outros e como essas relações me afetam, né? E muitas vezes a gente fica muito assim, no outro, tá? E eu comigo. Então, né? Como que é? Né? O que significa na prática voltar para si mesma? Então, aí é uma coisa que dificilmente, né, a gente aprende, a gente está sempre voltado àquela pessoa, isso fez isso comigo e tudo mais. Então, voltar pra gente, Cris, até esses dias a gente fez uma roda sobre inteligência emocional. Né, inteligência, eu até fiz um comparativo da inteligência cognitiva, que é o que a gente aprende desde criança, né? Prestar atenção, memorizar, aprender. E a inteligência emocional, como que a gente lida com as nossas emoções? Isso, nem todos tiveram, não vou falar que ninguém, nem todos tiveram essa oportunidade de desenvolver essa inteligência emocional. A inteligência emocional é essa capacidade da gente parar e prestar atenção nas nossas emoções. Né, como que chega cada sentimento, como o nosso corpo responde. Então, primeiro a gente tem que ter esse movimento de ficar atento mesmo, como cada coisa, não é só dizer, você fez eu me sentir assim, é de, por que será que a Cris me fez me sentir assim? Né, o que tem aqui que está me incomodando e tudo mais. Então, voltar para si, primeiramente, é ter esse momento de conseguir exercitar essa autoobservação. Né? E aí depois pode ser dentro de um processo terapêutico, pode ser num retiro, né? Você pode construir movimentos, seja na sua rotina, né? Pode ser a psicoterapia. De resgate, né? Como eu falei, aos 40 percebi que eu precisava buscar algo, uma atividade física, mas que fizesse sentido para mim. Então, dentre tantas opções, qual vai ser aquela em que você vai ter prazer? Isso. Né? Mesmo você estando cansada, né? Sem tempo praticamente, às vezes com 1000 coisas que você poderia passar na frente de você, como a gente faz, né? Passa tudo na frente, passa os filhos, o trabalho, o marido, a casa, e a gente vai se deixando, se anulando, fica para depois eu faço, depois eu vou. E eu cheguei ao ponto de falar, não, isso eu vou dar um basta nisso, é agora. Porque eu vinha de um ritmo, quando eu abria a minha empresa, insano. De trabalhar das 7 da manhã, às vezes até 10, 11 horas da noite. Sim. E o tempo todo, full time, querendo, né, tá a par de tudo. E a empresa vai crescendo e você vai vendo que não dá. Uma hora você vai falir, né? Sim. A mente, o corpo, Sim. eles não vão suportar, porque a gente é ser humano. Sim. Então, cuidar do negócio, cuidar da família, cuidar de todo mundo, depende muito da qualidade do cuidar da gente, né? Sim. Então, a mãe que ela cuida dela, ela automaticamente cuida melhor do filho. Sim. Né? Às vezes, um simples ato, por exemplo, na hora da alimentação. Se a mãe tá com muita fome, tá irritada, eu sou esse perfil. Tipo, eu fico muito irritada quando eu tô com fome.
Então, você vai alimentar a criança primeiro, sendo que você já está irritada. Aí você vai dar a tela para a criança, porque você está irritado, você não vai ter paciência, né? Então, pode ser que você perca a linha e comece a gritar, ou a criança vai derrubar, aí piorou. Aí você já fala, não consigo comer, e aquele estresse, isso vai se acumulando, quando vê, tá num esgotamento mental, uma depressão, tendo crise de ansiedade. Né? Então, é a máscara do avião, põe em você, depois na criança, aquele exemplo. Né? Então, a gente precisa, né, Lu, de apoio também, entender que a gente precisa de apoio. É legal você trazer isso, que eu até vou pegar o gancho do livro, né? Porque hoje a gente teve muitas pessoas estudando sobre essa relação mãe-filho, família, enfim. E tem muitos livros, né? O título desse livro é incrível, né? Porque realmente… o próprio título já diz. Né? A gente pode até pensar, Cris, na prevenção, mas assim… eu não gosto muito dessa palavra, mas não tem outra, que é o tal do planejamento. Né? Então, assim, prever. Tentar prever como que são as coisas. Então, assim, prever o quê? O que eu preciso comer? Prever o quê? Nossa, eu tô precisando dormir. Aí vem essa autoobservação e vem, o que eu vou fazer com isso? Né? Que nem você falou da criança. A criança também vai precisar comer. Então, como que eu posso ir construindo essa rotina para que você, né, a mãe, a criança, enfim, estão em harmonia ali também, né? Sim. Então, assim, é um desafio muito grande, porque naturalmente é instintivo, a mãe tá voltada para o filho o tempo todo, para as necessidades do filho. E aí ela anula essa inteligência emocional. Isso, porque é instintivo. E aí mas peraí, ele precisa de mim, mas o que eu estou entregando para ele? Que daí entra isso que você está trazendo. Né? Então, eu estou entregando irritabilidade, eu estou entregando cansaço, e aí vai interferir um monte de questões. Quando você traz para mim, né, essa questão da rede de apoio, é muito importante para a mãe. Infelizmente, não é todo mundo que tem, né? Mas a rede de apoio, ela dá esse respiro para a mente dessa mulher que está ali nessas múltiplas funções. Seja dividir responsabilidades, né? Hoje em dia a gente vê os pais mais interessados em participar, né? Do desenvolvimento, né, do filho. E aí, assim, né? Tem várias falas, assim, né? Tá ajudando. Não, eu vejo que é levar esse interesse, assim. Eu tenho uma função aqui também. Sim. Né? E porque não é uma função do pai de nutrir através do alimento, de nutrir com carinho, é nutrição, porque é isso que a mulher faz, né? Ela tá ali nutrindo. E quando esse pai, ou seja, até mesmo a própria família de origem, amigos, entra, essa mulher, ela consegue também fazer esse movimento de voltar para si, com um pouco mais de facilidade. Ela consegue respirar, né? E aí, tipo, respirei, sim, peraí. agora eu posso, né? Eu tenho com quem entregar, dividir isso e sair e voltar para mim, né? Aí quando você fala assim dessa prática, assim, você trouxe a questão da meditação e tudo mais, né? E aí encontrar aquilo que faz mais sentido para si mesmo, porque, né, eu atuo assim, às vezes eu falo, por que você não vai tentar fazer meditação? Existe uma resistência na meditação, mas é tão bom, né, porque Cris? Aí a gente também sugere aquilo que a gente faz e que dá certo pra gente, né? Como que você vai sugerir uma coisa que você não faz e que você não conhece? Então, assim, eu, por exemplo, não faço natação. Então, mas quem faz diz que também é muito bom. Exato. Né? Então, assim, pra mim, né, refletindo a minha infância, cursos que eu já fiz, né, as coisas voltadas para a educação, né, a necessidade que eu percebo, né, cada dia mais, assim, da busca pelo autoconhecimento e também ensinar, né, os alunos a inteligência emocional. Sim. Então, eu falei, meu Deus, yoga, equilíbrio, corpo, mente, né, eu, assim, e nem esperava aquelas aulas que a gente sai suando, né, achava que era até uma coisa mais suave, mas, enfim. Mas é a percepção que todo mundo tem, Shavasana, né, a fora, sua intenção. Então, é um combo, assim, que é o meu respirar. Que eu acho que cada mãe provavelmente tem o seu. Isso. E aí, assim, pode ser que esse respirar é resgatar uma coisa que tinha,
e aí se perdeu no meio dessas responsabilidades, ou pode ser descobrir uma coisa nova. Muito bom. Né? Então, se permitir isso também. Se permitir. Muitas vezes existe uma resistência, né? Porque é difícil mesmo, né? Que nem começar uma aula de yoga não é fácil, parece, né? E você começa e você vai vendo que você não sabe um monte de coisa. Tudo que a gente começa novo, o cérebro não entende. Dá até vergonha, né? Então, aí a gente lida com até hoje não consegui decorar os mantras. Eu falo, gente, quando tem o dia, eu falo, meu Deus do céu, Cristiane, socorro. E aí é legal você trazer isso, por quê? Aí você vai para né? A gente tá usando o yoga, mas pode ser qualquer outra atividade que você fala, nossa, eu não consigo fazer isso aqui. E aí você já tá com outras questões que você tá se sentindo insuficiente, não tô conseguindo, não, né? Tô ali insatisfeita comigo. Aí é onde o emocional pega. Né? E dá vontade de parar. E aí né? Fica desmotivada. Enfim, pode alimentar outros sentimentos que já estão presentes por conta de outras questões. Por isso que é muito importante esse movimento de tentar entender de onde está vindo esse sentimento. Né? E aí até vou entrar um pouquinho com a culpa aqui agora, porque tem um ditado que, nossa, eu escuto e falo assim, deve ser real, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nossa, essa frase, meu Deus. Né? E aí, eu fico pensando... Eu não faço parte disso. Que bom! Eu não faço parte. Não nasceu culpa nenhuma. E aí eu peso pra essa mãe e pra esse filho, né? Porque o que é a culpa? Quando a gente se desculpa, né? A gente tá se desculpando de algo que a gente fez, que é ruim, que é errado, que a gente, né? Que não é legal. E aí você olha, mas o seu filho é algo assim? E tudo é pesado, bem, tem né? Tem histórias e histórias. Mas aqui a gente tá olhando para as mães, né? Que não tem uma história ali realmente de uma gravidez indesejada e tudo mais. Então, assim, né? Tem que tomar muito cuidado, falar, porque a gente fala... Tem vários cenários, né? Várias histórias envolvidas. Mas aí falar da culpa nesse sentido traz pra gente, assim, um peso de algo que você fez ruim, né? Eu fiz numa má intencionalidade ali, não é. Né? A maternidade, por mais desafios que tem, você tá sempre ali buscando o melhor. Sim. Você tá sempre tentando entregar o melhor. E aí, por que essa culpa? Né? Porque muitas vezes a culpa ela vem de um cenário que normal a gente construir na nossa cabeça, né? A idealização de como vai ser, de como eu vou ser como mãe. Porque eu vou saber lidar com a birra, eu vou saber lidar com o banho, eu vou saber... E aí chega nós e fala, eu não tô sabendo lidar. Esse é o meu maior medo. Ah lá, pronto. Né? A birra, como vai ser? Não, mas eu não crio nenhuma expectativa que eu vou saber lidar. Na hora eu vou ver o que eu faço. Porque é sobre isso, né? É sobre a gente lidar com cenários que a gente constrói na nossa cabeça e que as pessoas também impõem. Porque a culpa vem muito desse lugar também. A mãe que eu deveria de ser ou que eu não deveria de ser. E as coisas saem do nosso controle, né? Cada dia que passa, eu tenho validado mais para mim mesma que eu sou uma eterna aprendiz. Que eu tô aqui nesse mundo para aprender, que eu não sei tudo. E eu entro em parafuso quando eu percebo, às vezes, que né, algum assunto, algum tema, alguma coisa que eu desconheço. Né, agora, na verdade, sim, melhorou, mas com a tecnologia e com o excesso de informação e com a rapidez que tudo está acontecendo, é impossível você saber todas as notícias, né? Às vezes, tipo, uma coisa que dava muita ansiedade, eu cheguei em casa, meu marido fala, ai, você viu tal coisa que aconteceu? E eu falo, não. E ele fica chocado, fala, não é possível que você não tá sabendo. Eu falei, não é possível que eu devo me preocupar mais com a notícia ruim que tá rolando lá na televisão do que com a rotina dos meus alunos, da minha equipe, do meu time e da realidade que eu tô vivendo. Então, assim, a gente precisa equilibrar, né, a nossa vida de entrega no momento presente. E a nossa vida de... busca por compreensão do mundo lá fora e de coisas que vão fazer parte do futuro, enfim, né? E também entender que a gente vai ter as preferências, né? Nos estudos, na prática esportiva, no lazer,
na forma como vai educar os filhos, né? Os valores que eu vou priorizar. Sim. Então, acho que é um pouco sobre integridade, né? Você respeitar isso, esse movimento, né? E a culpa vem de um lugar que às vezes é um buraco, né? Muito escuro, um túnel sem fim, de querer também, às vezes, achar um culpado por aquilo que você também não está dando conta de fazer. Não é, Lu? Então, assim, aceita que você é ser humano, que você é imperfeito, que você não sabe tudo de tudo, né? Sim. Ninguém é Deus aqui nessa terra. Sim. E a gente tá aqui para aprender. Sim, então, sim. respirar e validar essa emoção. Da onde tiraram que a gente tem que saber ser mãe, né? Exatamente, né? Eu acho que veio da geração das nossas mães, que elas foram mães, e aí eu não sei, né? Parece que a gente olha pra mãe e fala, nossa, minha mãe… Tirava de letra. Só que não, né? Depois que você cresce, você vai buscar ali as coisas que aconteceram e a gente aprende, né? Tem que saber dar mamar. Ela tirava de letra porque ela não ficava com essa pulga atrás da orelha, não ficava vendo um monte de vídeo no Instagram, falando um monte de coisa que a gente assiste e começa a se sentir mal, dá falta de ar, você fala, meu Deus, tô errando. Sim. Aí você acha que você tem que seguir essa receita, mas na sua casa a dinâmica é outra, né? Então há um excesso também, né, Lu, de informação, né? Vou resgatar a questão da rede de apoio, que isso é uma coisa que se fazia muito antes. Não sei como é a realidade da sua família, mas as irmãs ajudavam, né? A cuidar dos filhos quando nasciam. Se tornava mais leve, né? Então assim, não são todas famílias também, mas eu vejo que tinha muito essa coisa da família ali. Domingo na casa da avó… A vizinha sentada na rua, as crianças brincando. Aí você saía no portão, daí você via que a vizinha tava… Você falava, as crianças vão ficar brincando, você olha. Eu era uma que ficava brincando na rua, sendo olhada às vezes pela vizinha, pela minha tia. Sim, né? sim, então, tinha muito o porpério. Então, as mulheres já tinham essa fase, né, ali. Então, vamos cuidar, vamos zelar, vamos dividir. E isso, muitas vezes, falando de feminino, né, é muito importante a gente resgatar nas nossas relações com as nossas amigas, com as nossas irmãs, né? Com as mulheres em si, porque a gente entende minimamente o que a outra passa. Porque em algum momento, ou você já passou por algo que eu tô passando, ou eu também posso contribuir de alguma forma por algo que você tá passando. E isso não levar para esse lugar do porque eu sei, ou não acredito que você tá fazendo desse jeito. É levar para o lugar do calma, vai passar, é normal isso mesmo, né? De acolhimento, de mostrar para essa mulher que assim, é assim mesmo. É desesperador, tem hora que dá vontade de sair correndo. Porque isso diminui essa culpa de, meu Deus, eu não tô dando conta, meu Deus, eu não tô sabendo fazer. Né? É importante essa conexão, essa coisa da conversa, né? Com outras mulheres. Criar um círculo. E aí entra… Acho que é o verdadeiro acolhimento, né? Ô Lu, e como de fato uma mulher pode identificar que ela está vivendo uma sobrecarga mental? A gente começa a apresentar, Cris, muitas alterações no próprio humor, tá? Então, assim, uma irritabilidade excessiva, começa a não sentir mais prazer em nada. Até mesmo assim, a mulher muitas vezes tem prazer em cozinhar, cuidar, em deixar as coisas arrumadinhas. Começa a perder, né? Quem tá ali no cuidado da casa, por exemplo, mais 100%. Então, tem essa coisa do prazer em fazer as coisas, seja dentro de casa, seja em estar com os filhos. Né? Então, você começa a olhar para o filho de um jeito diferente, assim, não tô gostando, chegou. Né? Lá vai de novo aquela história. Então você começa a ficar mais até intolerante com algumas coisas. Irritabilidade, apatia, a tristeza. Falta de paciência. Isso. É claro que assim, você trouxe até a questão do climatério e tudo mais. É importante essa mulher também estar atenta às fases, né? A gente tem muitas fases. A questão hormonal, né? Meu Deus. Sim. E aí o filho, ele vai acompanhando a gente em tudo. Então, assim, às vezes você tá entrando no climatério com um adolescente em casa. E aí?
Duas fases super tranquilas. Como é que vão ficar essas duas pessoas? Então, por isso que essa coisa do autocuidado, né? Então, tá sempre em dia com o médico, fazendo exames. Saber como tá a saúde física. Para aí, então, descartar possibilidades hormonais, né? E a exaustão, né, mental, ela vem de excessos, né? Então, assim, o que tá em excesso? O que tá pesado? Né? Então, assim, porque eu tô fazendo sozinha, é o jeito que eu tô fazendo, né? Então, é a rotina, é a falta do planejamento, ou é o planejamento, a expectativa, né, demais naquele planejamento que às vezes vai sair do controle, porque às vezes tem o perfeccionismo também. Sim. Né? Então, a gente tem esses sintomas que são os emocionais e os sintomas físicos, muitas vezes vêm com a dor de cabeça, dor no estômago. Muitas mulheres apresentam questões de pele, então descasca a cabeça, que dá dermatite, né? A própria psoríase é um sintoma de estresse. Então, assim, é observar também a coluna que dói, né? Então, dói lombar, dói aqui, essa parte cervical, porque tensiona. Então, vai depender muito, assim, do que é, né? Que fundo é essa questão que tá trazendo essa exaustão. Muito bom. A culpa que você estava falando, né? A gente falou e adiantou o assunto. Adiantou o assunto. Né? Como equilibrar esses papéis de mãe, mulher, profissional e parceira, sem adoecer? Eu vou te devolver essa pergunta. Você acha que tem como a gente equilibrar? 10% aqui, 20 ali, 30 ali. É difícil, né, Lu? É desta forma que equilibra. Porque, assim, quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa em algo estático, em algo assim, 50-50, tá equilibrado. Não é assim. Quando a gente fala de equilíbrio, é 10 aqui, 20 aqui, 30 aqui. E aí, no total, vai dar 100. Toda vez que eu olho a minha roda da vida, eu faço no começo do ano. Ah, que legal! E aí, tem no meu planner. E aí, de vez em quando, eu volto lá para dar uma resgatada, para ver se eu dei uma evoluída. Mas toda vez que eu volto, toda vez que eu faço, tá um zigue-zague, assim, né? Sim. E aí, tipo, nossa, tá 5 aqui, aqui tá 9, aqui tá não sei o quê. Daí, o que eu vou fazendo? Tá, eu preciso focar mais aqui, nessa área, né? Aí eu foco nisso. Daí é lógico que vai diminuir para uma outra área. Sim. Né? Então, a gente tem que entender que não dá. É possível ter uma vida equilibrada, não sendo 100% em todas as áreas da vida. Não tem como. Né, Lu? Não cabe nem na nossa rotina de 24 não horas. Dá. Né? Eu falo assim, matematicamente não rola. Vai ter dias que eu, por exemplo, essa semana, fazia dias, a Angelina faz algumas atividades à tarde. E eu já vinha terceirizando todas as atividades para alguém levar. Meu marido levar, o tio dá carona, o Caio leva e busca na escola, sabe? Tipo, quer que eu busque? Quero. Entendeu? Quer que eu leve? Quero. A rede de apoio. Porque né? aí eu tô lá na minha mesa lá, trabalhando, bonitona, a gente ama o que faz, aí você tá lá já engajada, aí você fala assim, nossa, por favor. Quando eu vi, eu falei, gente, faz dias, eu fiquei dias sem ver ela na aula de equitação, que, tipo, eu adoro, ela gosta que eu vou, a gente vai conversando, é tão gostoso, sabe? E eu falo pra ela, porque ela faz a equitação, aí às vezes ela volta dormindo no carro. Aí eu vou mostrando pra ela, falo, olha, filha, como você fica mais calma quando você faz a equitação, só na ida. Já dá pra ver que ela tá calma, sabe? Porque ela tá feliz. Sim, entendeu? Às vezes ela dá um cochilinho na ida já. Olha! É muito interessante. E aí, eu fui essa semana com ela no shopping. A gente foi na livraria, que ela veio pedir pra mim um livro. Eu faço questão. Então, assim, quando ela também dá sinais, eu faço questão de desacelerar um pouco ali no profissional e vir aqui pra esse papel de mãe, sabe? Sim. E aí nós ficamos um tempão na livraria e busca um livro, não tem, e vamos ver o outro, e conversa, aí vamos tomar um café, quero conversar com você. Daí eu começo a fazer umas perguntas para ela. Então, assim, é um momento nosso. Sim. Que se a gente fica muito tempo sem ter,
Parece que esfria, sabe? Esfria. Dá uma esfriada. Isso não é só no relacionamento com os filhos, mas com o marido também, né? Você vê nas terapias um impacto muito grande quando de evolução, quando a mulher ela também começa a se cuidar e também começa a valorizar e melhorar a qualidade do relacionamento amoroso. Como que é? Sim, porque é isso, né, Cris? A partir do momento que você tá se cuidando, você tá mais presente com você vai conseguir estar mais presente com as outras pessoas também, né? Quando a gente não tá… Porque é conexão, né? Você começa a ficar desconectada de você e das pessoas, né? Então, assim, não tem como. Esse autocuidado, esse movimento de pausa, de o que eu preciso, de regulação, né? Regular o sono, regular a alimentação. Se regular vai permitir com que você esteja mais aberta, mais presente a observar, a conseguir perceber. Ih, minha filha, né, pediu aqui, ó. Porque, se, por exemplo, vamos imaginar que você estava irritada. Ou você estava com sono. Automaticamente você fala, Angelina, não tô afim. Ou, outro dia. Acontece a gente também. pode ver. Sim, mas por quê? Você tá em outro processo emocional, mental. assumindo que eu tô. Agora não vai rolar aqui. Sim, isso é legal também de comunicar para os filhos, né? Sabia? Dar uma resposta vazia do, não tô afim, não quero, enfim, não. A gente fala, não vou, não posso. E, filha, olha, a semana tá bem tensa, né? O meu desejo seria, sim, fazer isso com você agora, mas eu não dou conta. Então, eu vou cuidar disso para que a gente possa fazer, sei lá, semana que vem, um outro momento, eu vou ver e eu te falo. Né? Porque isso valida o que a criança está trazendo para você. Né? Imagina você como adulto, né? Se eu chego, Cris, vamos tomar um café? A gente vê, tá bom? Né? Lu, olha, essa semana tá assim. Tá doida, né? A pessoa tá doida, a gente vê. Mas acontece, né? Porque essa pessoa tá tão assim, às vezes… No ar. E preocupada em dar conta, né, de outras coisas, que ela perde essa conexão. Né? O que é importante para mim? É importante para mim tomar um café com a Cris. É importante para mim, nossa, ter esses momentos de qualidade com minha filha, com meu marido, né? E aí é muitas vezes chega até a ser confortável, tá? É muito fácil a gente entrar no silêncio. Porque ele não tem exigências, né? Então, assim, aí vai causando esse distanciamento. Então, o filho tá quieto, começa a silenciar. E aí você acha que tá tudo bem, ela não tá reclamando, né? É onde mora o perigo, né? E assim, dependendo do contexto, para os pais é confortável porque é uma demanda a menos, mas tá acontecendo. Independente da queixa, independente do que está sendo falado. E geralmente os filhos buscam, tá? Seja comunicando da forma como sua filha fez com você, seja dando trabalho. Então começa a ter comportamentos, às vezes, que eles falam, tá errado, né? Comportamentos, me fugiu a palavra correta agora, mas, né, comportamentos fora ali do padrão. Então, começa a tirar nota baixa, aí vai dependendo da fase também. Começa a comer muito, não dorme direito, tem criança que regride, né? Aí entra na adolescência. O adolescente, ele acaba indo mais para um movimento ou de chamar muita atenção dando trabalho, saindo, né, com nota e tudo mais, ou ele se fecha, né? O celular é ótimo. Então, assim, é ótimo, né, para contribuir com esse distanciamento. Então, assim, se você… Por isso que se distancia do outro, também se distancia de si mesmo. Sabe uma outra coisa que eu acredito que tem a ver também, de novo, com o livro? Muitas vezes tem essa questão do, que mãe eu quero ser? Né? Que tipo de relação eu quero ter com o meu filho? E esse processo com a gente e com os nossos filhos precisa ser, vamos dizer assim, reciclado de tempo em tempo. Então, agora, de que forma eu quero me relacionar com meu filho? O que eu preciso para esse momento? E além de você fazer essa reflexão, se tiver um parceiro também, de que forma a gente quer conduzir agora com o nosso filho? Também, às vezes, de perguntar, tá faltando? Você tem sentido, quer fazer mais coisas? Como que tá? Como tá a rotina?
né? Como foi a sua rotina? A criança, ela dá sinais, mas também pode conversar sobre isso, né? Estimular o diálogo desde pequeno, né? A gente Nossa, só o precisa diálogo é tudo. adaptar as palavras, mas é importante, muito importante o diálogo em toda a relação, né? Com certeza. A gente vai abrindo várias Vai. abinhas, né? Ô, Lu, setembro é o mês de conscientização do suicídio. Sim. Né? E qual a importância de falarmos sobre a saúde mental antes que chegue o adoecimento? Eu até destaquei aqui uma parte do livro, né? É o livro que eu gostaria que os meus pais tivessem lido e que os meus filhos gostarão que eu leia. Tem a história de uma criança que ela começou a se sentir um peso dentro da família. Tem muita relação com essa questão que você colocou da criança ir silenciando, né? E aí a gente fala que é o bonzinho, né? Mas ele é tão bonzinho. Ele fica bem com a avó, ele fica bem com a tia, ele fica bem em casa com a babá. Sim. Né? E o livro, assim, nossa, eu fiquei bem impactada que um dia essa mãe chega em casa e vê a criança querendo se jogar da sacada. Então, assim, ela consegue salvar a vida do filho dela. Aí fala lá, ela pega um empréstimo e, tipo, pede demissão, tira um mês para ficar 100% com o filho. E ela faz um resgate de como estava a vida desses pais junto com essas crianças. E eles estavam numa demanda muito intensa de trabalho, então era todo dia isso, terceirizando, e a criança cada hora ia para casa de né? E o que né, depois buscando a psicóloga, foram para as terapias e conversar, né? E aí eles identificaram que essa criança estava se sentindo um peso dentro do próprio lar. Sim. E que para os meus pais, tudo é mais importante do que eu. E eu sou como um objeto que cada hora eles pegam e colocam em um lugar, entendeu? Agora eu vou almoçar, então eu tiro essa criança daqui, entendeu? Então, assim, tudo era mais importante do que a criança. Sim. É algo chocante, né? É algo chocante, porque você não imagina que possa chegar nesse nível, mas chega. Né? Chega. E o que a gente pode fazer, né? Como você orienta as mães e as famílias para não chegar nesse ponto? Tudo isso que a gente trouxe hoje, né, é importante. Vamos pensar nessa base. Aí eu vou resumir aqui em algumas palavrinhas, né? Que é a questão do afeto, né? Às vezes nem as pessoas entendem afeto como toque. Tem gente que tem dificuldade com o toque, né? Mas o afeto é presença, é demonstrar interesse pelo que a criança faz, né? Pelas coisas dela. É ver essa criança, né? É cuidar dessa criança, é afeto. É o diálogo, né? Então, também ter esses momentos de conversar, de ter uma comunicação clara. Eu gosto muito, né? Faz parte até do processo terapêutico, mas eu gosto sempre de perguntar para a pessoa: o que você entendeu? Quando eu atendia criança, eu fazia muito isso. O que você entendeu que eu falei? Né? Para ver se realmente ela está assimilando a informação da forma como eu quero comunicar para ela. Porque às vezes entende uma outra coisa. Sim. E aí a criança faz uma outra coisa, nada a ver com o que você falou, e você vai e briga, né? Então, assim, e a criança precisa também, Cris, eu vou colocar aqui a questão da rotina, do planejamento, porque isso dá uma estrutura psíquica para ela, né? Então, assim, a família que às vezes é muito ou desorganizada, ou tem muitos imprevistos, e isso demanda bastante do cérebro da criança. É uma alienação parental. É um estresse aquilo. Então, a criança está tendo o tempo todo também que se regular, só que ela não tem estrutura cerebral e psíquica muitas vezes para isso. Dependendo da idade, não tem. Então, isso gera um estresse muito grande, né? A prevenção, né, que a gente fala do Setembro Amarelo agora, no intuito de prevenção e de cuidado da saúde mental, porque muitas vezes acontece isso, seja com criança, adolescente, adulto, porque chegou num nível de sofrimento enorme, né? Então, assim, fica ali ruminando uma questão e não consegue encontrar alguém que possa escutar. Às vezes é uma escuta presente. Não consegue resolver mesmo aquela questão.
essa coisa do falar. Então, até mesmo assim, aproveitando esse espaço aqui, né? A pessoa que muitas vezes começa a passar assim, essa é a solução que surge, né? Então, assim, não, né? Tem muitos outros movimentos a serem feitos, principalmente o de falar, né? Às vezes a gente acha que as pessoas não vão se interessar pelo que a gente está falando, que o que eu vou falar é bobeira, né? Imagina, eu tô sofrendo porque eu não tô tirando nota na escola, né? Isso não é bobeira, isso é muito sério. Se é importante para você, é importante, né? Ninguém tem o direito de falar para você que esse sofrimento que você está tendo não é importante. Exato. É importante, é o seu sofrimento, né? E os pais, enfim, a mãe também validar isso nas crianças, porque às vezes a gente fala, é bobeira, isso aí não é. E a gente, né? Vamos lá, voltar para o feminino também, né? Porque às vezes fala assim, nossa, eu tô triste, eu tô angustiada porque eu tô sofrendo com isso, sei lá, que o meu filho não foi bem na escola, né? E aí, só que daí vai juntando, né? Isso somatizando aqui, tudo, isso aqui, quando vê... A gente transborda. Então, assim, a forma de, muitas vezes, acabar com a dor não vem nesse processo de prevenção e vem nesse processo de eliminar, de eu preciso, né, tirar essa dor de mim. Então, muitas vezes as pessoas acabam buscando caminhos, né, que são mais sérios, né? Então, existem formas de você cuidar dessa dor, né? E ignorar não vai eliminar, né? Muito pelo contrário. É tão importante reconhecer, validar, identificar que emoção que é, né? Aquele filme... Né, Divertidamente é um filme que, assim, vale muito para todo mundo. Sim. Né? O quanto a gente também viveu essa educação que a gente sabe, os nossos pais deram conta, né? E depois agora a gente tá sentindo que a gente não tá dando conta das nossas crianças, né? Por quê? Porque a gente tem... vivido essa questão emocional mais latente na nossa jornada, no nosso dia a dia, na nossa vida. Sim. Né? E a gente tem hoje acesso, né, mais fácil a conhecimentos que comprovam pra gente 80% do que a gente faz é com base nas nossas emoções. Sim. Então, se eu não consigo ter equilíbrio emocional, eu não vou conseguir fazer uma prova para tirar a habilitação. Eu vejo quantos jovens reprovam e fazem, né, várias vezes aquele teste porque não estavam preparados emocionalmente. Não é nem uma habilidade de coordenação, na maioria das vezes. Entendeu? É um nervosismo, é um medo, é a pressão do pai que pagou e que tem que passar, né? Então, quer dizer, até que ponto isso pode ser considerado como um suporte, como um apoio, como uma ajuda preventiva, né? Até que ponto essas ações? Mas aí, retomando, né, como as mães devem cuidar e podem cuidar de si para cuidar da família, que rituais que você indica para as mães que você acredita que vão surtir bons resultados? Cris, é muito importante tirar esse tempo de qualidade, né? Então, a mãe ter o tempo dela, de qualidade dela, para ela fazer esse movimento de regulação, né? E de percebendo, porque às vezes vai ter momento que você vai querer, sei lá, uma massagem. Ai, né? adoro. E vai ter momentos que se você vai falar assim, não, eu preciso sair e dançar. Né? Então, vai muito do que seu corpo, do que sua mente, enfim, tá pedindo. Esses cuidados diários, tá? Daí entra a questão da alimentação. A alimentação interfere muito também no funcionamento mental, né? Tentar construir aí essa individualidade, que acho que é o maior desafio, né? Num cenário de mãe, profissional e tudo mais. Então, o que é seu, né? O que é, vou usar você aqui, né? O que é da Cris? Que é dela, o momento dela, particular dela, o que ela gosta de fazer. Então, assim, hoje eu vejo crescendo bastante as mulheres resgatando a cerâmica. E é legal porque a arte traz também esse contato com o inconsciente, esse contato mais terapêutico, né? Modelar ali a argila, tudo mais. Não, eu quero escrever um livro, né? Eu quero fazer desenhos. Então, assim, construir algo que seja particular também, além do profissional, porque muitas vezes a gente foca no profissional, porque tem muito da gente ali. Né? A gente consegue desempenhar muitas coisas.
Então, mas aí vou colocar aqui como os hobbies, né? Uma coisa mais assim, solta, sem também esse compromisso do eu tenho que fazer e ser muito boa nisso. Não. Fazer por fazer. Acho que eu encontrar esse lugar de sair dessa pressão. Por prazer, dessa né? cobrança, principalmente, né? Esses dias o Rodrigo, que é do supervisor da equipe do psicólogo Léo Freiman, eu tenho uma parceria com eles lá na escola. E ele foi dar um treinamento lá para a equipe e ele falou: fale quem é você, sem falar o seu nome e o que você faz. Essa dinâmica é muito legal. Gente, tipo, como assim? Né? Então, isso é muito interessante. Precisa, Sim, né, repensar. Quem sou eu? Sem falar do meu nome, né? Da minha profissão. Sim. Então, acho Quem que vale essa reflexão. Uma pergunta simples que ao longo da vida a gente vai querendo, às vezes, se perde, né? E às vezes é o que os nossos pais queriam, ou o que os filhos estão criando expectativa, ou o que o marido acha que você tem que ser, ou a gente vai num pique de ter, realizar, concretizar, né? Adquirir bens, e aí você se abandona desse ser também. Sim. Mas é isso. E uma coisa assim que eu queria deixar, gente, pra gente finalizar, que já estamos nos minutinhos finais. Eu vejo, Lu, nitidamente a mãe que se cuida, que é feliz, que tem uma rotina em que ela se prioriza. Sim. Tem os filhos mais calmos, mais concentrados, mais dedicados na escola, com menos, assim, desafios. Eu percebo que é uma educação mais leve, né? E que a própria criança consegue curtir essa infância, que passa tão rápido. Sim. São 12 anos que passam num piscar de olhos. Sim. Né? Quero fazer um bate-bola com você aqui. Vou falar uma palavra e você completa com outra. Pode ser? Pode. Família. Família, base. Educação. Crucial. Autocuidado. Autocuidado. Em uma palavra. Autocuidado. Para mim, me veio a palavra força. É preciso ser forte para Uhum. É verdade, viver esses momentos. Amor. Amor. É que eu veio assim. Abastecimento, sabe? Assim, aquilo que reabastece, aquilo que preenche. É que eu já usei a força, né? Mas o amor, ele traz Que é o que mantém a gente vivo, né? É essa energia que traz essa... Revigora. Segurança. Segurança. Eu acho que o amor vem nesse lugar de reforçar essa segurança. E prosperar. De bom, mentira. Prosperar... Paz. Paz. Mulher. Ai, não pode falar palavrão. Mulher, inspiração. Emoções. Emoções, autoconhecimento. Filhos. Crescimento. Futuro. Entrega? Ou maternidade, quem sabe? Vou reservar sua vaga lá. Isso eu não tenho dúvida. A pessoa que nem tem filho já escolheu a escola do filho. Lu, muito obrigada. Adorei. Também, Cris, também. Uma delícia conversar com você. Que bom. Né? Fico Quem feliz. sabe aí a gente vai se trombando num próximo retiro juntas, né? Sim, obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito feliz de poder compartilhar e trazer cada vez mais essa consciência, né, da importância de a gente cuidar da gente, para a gente cuidar do outro, né? Se for por esse caminho do cuidado. Sim. Né? Se a gente não se cuidar, não tem como a gente cuidar do outro. Aí a gente se perde, adoece. Então, vamos exercitar, mamães, esse autocuidado, né? Se fortalecer esse feminino aí. Isso aí. Quero deixar para você
Um mimo da Padaria Americana, nossa patrocinadora. Uma que camiseta delícia. também da Luli Confecções. Olha que linda. Amei! Que legal, Linda, né? Linda! Amei! Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, amei. Quero agradecer a Local Food, a Padaria Americana, a Luli Confecções e a Próspera, a nossa escola do coração. Curtam, comentem, compartilhem, indiquem para as pessoas. Estamos juntas, somos mulheres, somos mães, somos empresárias, né? E a gente precisa se cuidar, né? A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, vamos nos cuidar. Muito obrigada, Obrigada, Lu. gente. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.